Verso 23 diz: se, pois, ao trazeres a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é nem você contra ele, mas ele contra você. Verso 24: deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Por que Deus é tão exigente? Mas porque não existe motivo para a gente não ter comunhão com o irmão. Não importa o que ele fez. Você está diante do Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. Ele conhece o teu coração. Ele sabe que a sua estrutura é pobre. Mas Ele é um Deus que a sua ira demora só um instante, mas a misericórdia dura para sempre. Ele é um Deus de perdão. Ele é
João 11, falando sobre Jesus. Diz assim, verso 10, diz: o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Hein? Alguém entenderam agora? Quando João, o apóstolo João, escreve o seu evangelho, ele escreve de uma forma simples. O evangelho de João é o mais simples dos 4 evangelhos, mas ele é o mais profundo, porque ele apresenta Jesus como o Filho de Deus. E aí vem a explicação, ele vai dando e dizendo que o Verbo se fez carne e habitou aqui, mas o mundo não o recebeu. E diz que ele veio para os seus. Ele veio para o seu, mas os seus não o receberam. Quem são esses seus? Lembra que estamos falando sobre Israel, sim ou não? Então ele veio para Israel. Diga comigo, ele veio para Israel. Mas Israel, diga lá, mas Israel não o recebeu. Então entenda uma coisa. Eu quero hoje estar compartilhando de forma bem resumida, porque o assunto ele é muito vasto. Quando se trata de estudar sobre Israel, ele é bastante vasto, porque tudo vem de lá. A lei de Deus vem de lá, a justiça de Deus vem de lá, os princípios vêm de lá. Os princípios que regem o mundo vêm de Israel, por causa da aliança que Deus tem com esse povo. Agora escute, coloque aí 1 Coríntios 10, 32. Eu quero lhe deixar quero fazer o mais claro possível sobre esse assunto, porque nós temos uma dívida para com Israel, e se nós não pagarmos essa dívida, Deus irá cobrar de nós na eternidade. E se você não for ensinado sobre isso, Deus vai cobrar de mim. Mas se eu ensinar, a responsabilidade está com nós. Nós estamos entendendo? Então eu quero estar compartilhando esses 3 domingos sobre Israel, porque nós temos uma dívida para com ele. E vocês vão entender, até no outro domingo pelo menos, por que nós temos dívida com ele e qual é o pagamento. Estou sendo claro ou não? 1 Coríntios 10, 32. Isso. Diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo. Ei, está falando para a igreja. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem para aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Ei, nesse texto, nesse versículo, o apóstolo Paulo deixou bem claro
distinguiu cada grupo de pessoas. Então, para Deus existe hoje 3 grupos: judeus que continuam sendo judeus e vão continuar sobre a aliança com Deus. Depois eu vou falar sobre isso. Gregos, quando fala em gregos, está falando de gentios, está falando de todas as nações que não são fora dos judeus. Todos os demais são considerados gentios ou gregos. E a igreja? São 3 grupos distintos. E a igreja está relacionada com esses três grupos. E ele diz: olha, você, igreja, não deve se portar de forma que dê escândalo para judeus, gentios ou a própria igreja do Senhor Jesus. Então a responsabilidade, Deus não está pedindo para os judeus fazer isso, não está pedindo para os gregos fazer isso. Ele está pedindo para a igreja não ser motivo de escândalo para esses povos. Ou seja, se eu não posso escandalizar os judeus, não posso escandalizar o não crente, eu também não posso escandalizar a igreja dele. Diga amém. Amém. Mas esse versículo deixa bem claro que existe distinção em cada um deles. Eu pergunto para você: quem é a igreja? Da onde sai a igreja? Escute. Todos os judeus que receberam a Jesus passaram a ser igreja. Todos os gregos ou gentios que aceitaram a Jesus passaram a ser igreja. Então a igreja sai desses 2 grupos. Só que a partir daquele momento ela passa a ser igreja. No mundo espiritual ela não vai mais ser nem judeu nem gentil. O judeu vai continuar judeu sim, porém não na colocação na eternidade. Os judeus crentes, messiânicos e gentios que se converteram têm uma posição no projeto de Deus. A igreja, ela é considerada, e na eternidade assim será, a esposa de Jesus, a esposa do Cordeiro. Então nós, no dia, a igreja, no dia do milênio, onde Jesus virá para reinar aqui na terra, por 1000 anos, nós não seremos, aliás, a igreja não será súdita, ela será rainha com Jesus, vai reinar. Mas os judeus que não se converteram e passaram pela tribulação, eles entrarão no milênio como um povo que entra com o corpo físico para o milênio, governado por Deus, ou governado por Jesus, e Jesus com a sua esposa ao lado. Então nós somos um povo distinto. E todos os judeus que aceitaram a Jesus, eles, no dia do arrebatamento, eles subirão e eles serão também considerados noivos de Jesus. Porque não mais judeus, mas noivo, ou igreja. Estão entendendo isso ou não? Então, os judeus têm um plano de Deus para eles como povo, para todos sempre. Deus nunca rejeitará o seu povo.
Eles estavam passando por um processo, porque eles rejeitaram a Jesus. Mas leia comigo, Jeremias capítulo 31, verso 37, verso 35 a 37. Porque escute antes de ler. 31, Jeremias 31, 35 a 37. Escute uma coisa: nós ficamos devedores para Israel, porque Deus tem uma aliança com Israel. Então escute, Jeremias 31, versículo 35. Essa mensagem aqui, por exemplo, ela teria que ser um estudo dado numa escola de líderes, por exemplo, para a gente ver versículo por versículo. Mas hoje pelo menos teremos uma noção, amém? Vamos ver se a gente inclui alguma coisa sobre Israel na próxima revista da escola de líderes. Diga amém. Se você concordar, força aí. Se você não quer, fica complicado, né? Verso 35. Assim diz o Senhor. Quem diz? O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que dá sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Em hebraico é Yahvé Sabaoth, Senhor dos exércitos é o nome dele. Ele diz no verso 36: se falharem, o que ele falou? Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Ei, se deixarem de existir essas leis estabelecidas por Deus, pergunto a você: a lei da existência do sol para iluminar o dia, a lua e as estrelas para a noite, já pararam de existir? Então não terminou a aliança de Deus com Israel. Ele continua sendo a nação, o povo da aliança dele. Amém? Ele disse: se você puder medir os céus lá no universo. E a gente sabe que o céu para nós, do nosso ponto de vista, é infinito, sim ou não? Não tem como medir. É algo assim que vai além da nossa capacidade. Por mais que a gente estude, por mais que os cientistas se aprofundem, nunca vai conseguir medir o céu e os fundamentos da terra. Se conseguir, ele falou, eu rejeitarei Israel como minha nação para sempre. Ninguém consegue, então ela continua valendo, amém? Vocês estão entendendo o parâmetro que Deus usou para nós entendermos que a aliança dele com Israel é eterna? Vocês estão entendendo? Ainda que por quase 2000 anos, porque do ano 70 depois de Cristo, quando Tito, o imperador, destruiu Jerusalém, até 1967 Israel deixou de ser uma nação com a sua terra, e ali foi
Deus mesmo falou que Jerusalém seria pisoteada pelos gentios. E se você estudar, você vai ver. Começando com o Império Romano, através de Tito, depois os bizantinos, vieram pelo menos, por último, aí até a Inglaterra, e por último, os jordanianos dominaram aquele lugar. Mas em 1968, Israel voltou a ser uma nação. Porque ele existia, mas estava sem pátria. Estavam expatriados. Mas Deus tinha uma promessa. Por que eles ficaram expatriados por quase 2000 anos? Porque eles rejeitaram o Messias. Tiveram que pagar um alto preço por essa rejeição. Porque ele veio para os seus. Para quem? Os judeus. Pode ver que Jesus nasceu em Belém de Judá. Então Jesus nasceu na Judéia. Ele é um judeu. Ele falou para a mulher samaritana: vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos a quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Pois Jesus falou isso. Tu sabia que a primeira igreja que existiu, que Jesus estabeleceu, que os 12 dele, os apóstolos, eram todos judeus? Ele não escolheu nenhum fora. Você se lembra da mulher cananeia que veio gritando, pedindo socorro, e ele rejeitando, e ele disse: eu não fui enviado para além da casa de Israel, para as ovelhas perdidas. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Quando Jesus manda os 70 pregarem, ele manda, aliás, quando os 12 são enviados, ele disse: não vamos para outra casa, mas vamos para a casa dos judeus. Porque ele era judeu, ele veio para os judeus, para salvar os judeus. E ele estabeleceu a igreja somente de pessoas judias. Os 120 que estavam reunidos no dia do Pentecostes eram judeus. Os 3.000 que se converteram naquele dia, todos eram judeus, eram de Israel. Amém? Então Jesus veio para os seus, ele estabeleceu a igreja de judeus, e Pedro, que era um dos apóstolos, não conseguia entender que Jesus tinha dito: e de pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, porque ele achou que não dava certo. A igreja tinha que ser somente de judeus. Teve que vir perseguição para eles poderem ser espalhados e o evangelho chegar até nós. Mas lembre-se, se o nosso Salvador é judeu, se ele tem aliança com os judeus, e se Jesus voltará do mesmo lugar que ele subiu, e diz que ele estava no Monte das Oliveiras, não se lembra disso? Monte da Oliveira. Diz que ele vai descer no mesmo lugar. E alguns acham que ele vem na festa do tabernáculo. Já pensou que tu está lá na festa do tabernáculo e Jesus vem? Amém. Então, nós ficamos em dívida com eles, por quê? Porque nós nem sabíamos sobre Israel. Por muitos anos, Israel estava disperso. Não era mais uma nação. E a gente ouviu falar de Jesus, e a gente aceitou Jesus, e adoramos a Deus, e nem lembramos de Israel. Mas se você olhar no livro de Atos, aliás, Romanos, capítulo 10, 11, capítulo 9, 10 e 11, você vai ver que Paulo tinha uma dor tão grande no coração,
porque os judeus tinham uma mente que estava fechada para o Messias, para o Evangelho que ele estava pregando. Ele disse: eu preferia ser considerado maldito, amaldiçoado, se caso eles pudessem entender o Evangelho. Paulo se preocupava com os judeus, ele orava pelos judeus, ele intercedia pela salvação deles, e ele levava a oferta para Israel, porque ele disse: deles são os princípios, as leis, o culto, a adoração, a palavra, a revelação. E nós muitas vezes achamos que nós somos, que nós somos amados, entendeu? E assim deixamos para lá Israel. Mas Israel tem um propósito para com Deus, e eles vai chegar um momento que eles vão reconhecer o Messias, e num só dia vai nascer uma nação totalmente messiânica, salva. Deus vai salvar esse povo numa hora ou na outra. Escute, diz que nos anos 70 tinha somente 80 pessoas, mais ou menos 70 pessoas crentes em Israel. Nos anos 80 foi para 200 pessoas, e por último 10 a 15 mil pessoas convertidas. Eu me lembro aqui que quando a gente vai com as caravanas, sempre tem um israelita, um judeu, que é guia do ônibus, o guia que vai falar contar a história de Israel. E geralmente eles não acreditam em Jesus, mas eles contam a história, porque eles sabem que a gente vai falar para Jesus. E numa dessas viagens, um deles reconheceu, ele entendeu, porque ele ficava encucado: como que esse povo vem de tão longe, vem lá do Brasil para abençoar Israel, como assim? E aí ele acabou entendendo e se tornou um crente. Hoje ele é um cristão salvo, um judeu messiânico. Claro que a cultura dele é diferente de nós, mas ele hoje conhece Jesus como Salvador. Então a gente não sabe quantas pessoas cristãs existem hoje lá dentro, porque também os judeus, os judaizantes, eles são contra Jesus ainda. Então você cristão lá não é bem-vindo nesse sentido para pregar. Você é bem-vindo como brasileiro, e não vai pregar para eles. Mas tem se convertido e vão se converter. Então a nossa oração deve ser pela salvação deles, se colocar na brecha por eles. Porque lembra da primeira noite eu falei o versículo, que assim como Deus disse: abençoarei os que te abençoarem. Essa promessa está valendo. Se você entender e você começar a orar por Israel e começar a amar Israel, a sua dívida será paga. Amém? Porque lá no céu, ou não sei aqui na terra, mas quando a gente se encontrar com Deus, Ele vai pedir contas. O teu pastor ensinou sobre Israel? Não. Vai cobrar do pastor, né? O seu pastor ensinou sobre Israel? Sim. Então por que não fez? E existe então essa promessa de Deus, que Ele vai restabelecer o povo de Israel de uma forma extraordinária. Então veja bem, até 1967 eles estavam sem padre. 1968 eles começaram, coisinha de nada, sabe? Mas só Deus mesmo com ele que pôde
Livrá-los porque quando as nações ao redor souberam que ele havia sido aprovado na ONU como uma nação, eles caíram em cima para matar todo mundo. Mas em 6 dias, Deus virou o quadro, eles quase sem armamento, conseguiu derrotar todos os outros e conseguiu conquistar muitas terras, porque as terras estavam tudo dominadas pelos inimigos. Eles foram reconquistando aquilo que Deus tinha dado. Hoje ainda tem muita terra a ser conquistada. Hoje, por exemplo, o Egito aonde está o poço de Jacó, é um território que não é dele, está debaixo de outra lei. Jordânia também tem. Jericó está dentro de Israel. Lá é outro povo que domina, lá não é o território judeu. Entende isso? Então, mas Deus tem sido assim tão poderoso, tão tremendo com Israel, que uma nação tão pequena os inimigos não conseguem derrotar. Quando se levanta contra eles, cai por terra. Se tornou uma nação poderosíssima, uma nação tão pequena, mas que domina no mundo, porque Deus está estabelecendo o que Ele havia dito há tanto tempo. Amém? Então, nossa responsabilidade, amar e orar por Israel. O nosso Messias vai voltar lá em Jerusalém, e de lá ele vai governar o mundo, e nós vamos morar com ele lá. Amém? Talvez você não entendeu isso, mas a pessoa como noiva, nós estaremos reinando com ele. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Domingo que vem, só completando ali, verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, quando os judeus rejeitaram a Jesus, abriu-se a porta para ele ser luz para os gentios. A porta se abriu para mim e para você. Hoje você pode ser igreja, porque Israel rejeitou a Jesus. Mas um dia tudo voltará no seu plano, o plano de Deus. Então seja grato, porque a Bíblia diz que nós somos oliveira brava, ou brava, e foi enxertado na oliveira original. Então, se Deus não poupou a original, pode não poupar a gente também. Pai, eu quero agradecer pela noite desse dia, pela tua bondade, pelo teu poder, porque há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para perdoar os nossos pecados. Há poder no sangue de Jesus para nos curar. Há poder no sangue de Jesus para salvar as pessoas. Obrigado por nos amar. Obrigado por abrir uma chance para nós. Mas entendemos que a salvação vem dos judeus. Receba a nossa gratidão nessa noite. Louvores, honra e glória ao seu nome. Obrigado pelo entendimento sobre Israel. Em nome de Jesus. Quando nós
olhamos para Israel, devemos amar, devemos orar por Israel, devemos orar pela salvação dos judeus, orar para que haja paz nos muros de Jerusalém, porque o Senhor mesmo tem nos orientado a isso, e a eles nós devemos sermos gratos ao Messias para os judeus, mas para nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aplaudir, porque Ele veio para que nós tivéssemos vida. Ele veio para os seus os rejeitou, mas nós fomos alcançados. A igreja do Senhor Jesus. Estamos na época da igreja.